Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, a sua revista eletrônica diária na cidade de Anápolis. Hoje nós vamos, ter um tema muito importante, afinal de contas, estamos no mês de outubro. Então, hoje o programa é alusivo ao Outubro Rosa, para a gente falar um pouco sobre a saúde, mais um pouco, sobre a saúde feminina. Na edição passada nós começamos falando sobre menopausa e hoje a gente vem falar sobre a questão do câncer de mama, do combate ao câncer de mama. Antes da gente trazer a nossa convidada, que já está aqui conosco no estúdio, eu quero trazer para vocês alguns dados para a gente poder um pouco entender e ilustrar um pouco desse tema, dessa pauta aqui de hoje. Nesse ano de 2025, estima-se que 73.610 novos casos devem ocorrer ainda no Brasil. O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre nós mulheres. Aqui também, com dados do nosso país. E até o ano de 2025, a estimativa não é uma estimativa boa, mas segundo as informações, haverá cerca de mais de 3 milhões de novos casos de câncer de mama por ano, sendo 1 milhão e 100 de mortes também, infelizmente, relacionados à doença. Então, o melhor caminho ainda para se evitar essa doença é a prevenção. Para isso, a gente fez questão de trazer hoje uma ginecologista para bater esse papo com a gente, trazendo informação e, claro, trabalhar com a prevenção. É um prazer receber a doutora Doris Day aqui conosco nos microfones do programa Anápolis em Pauta. Doutora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Muitíssimo obrigado, Blenda. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir um pouco com informações sobre o câncer de mama. E é baseado mais ou menos nisso mesmo, doutora? É a prevenção que a gente precisa trabalhar, né? Sim, a prevenção é muito importante. Se descobrir mais cedo, melhor o tratamento e a maior chance de cura. Olha que bacana. Antes da gente começar esse bate-papo, quero fazer os agradecimentos à Clínica de Estética e Beleza Paula Castro, Método Supera Anápolis, Marques Instituto Terapêutico e Balas de Coco Dona Neuza. Lembrando que você pode e deve interagir conosco também através do nosso número de WhatsApp, que é o 62 99904-9740. O número vai aparecer aí na telinha e você manda a sua opinião, o seu compartilhamento, a sua dúvida, 62999049740, que vai ser um prazer tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que também estamos nas redes sociais, é só digitar lá, @Anápolis em Pauta. Doutor, explica pra gente como é que surgiu a questão do Outubro Rosa. Tá, o que acontece? É uma data mundial que foi escolhida. Para essa data, a gente está alertando essas mulheres sobre o autocuidado. Está tirar esse tempo para fazer avaliação do câncer de mama, que é uma doença que vem acometendo muitas mulheres. E o pior de tudo, na sua melhor fase, na sua fase produtiva, na sua fase em que ela tem muita expectativa de vidas ainda. Então, essa data, ela é mundialmente conhecida. Não é que nós vamos cuidar só nessa data, mas é para alertar, conscientizar. Nesse mês de outubro, as empresas fazem campanhas e nós começamos a implementar ali na mulher a necessidade desse autocuidado. A gente, às vezes, até se esquece nos outros meses de se cuidar, Foca tanto no mês de outubro, doutora? Isso. E assim, nós somos meio dispersos. Quando a gente vê, o ano já passou, O tempo já passou. E quando a gente define essa data, todo mundo falando, a gente desperta. Epa, peraí, eu preciso me cuidar. Então, isso tende a ajudar muitas mulheres. Hoje, o principal diagnóstico, vamos dizer assim, da mulher em casa é o autoexame em casa? Tá, o que acontece? O autoexame, ele não é um exame padrão ouro, um exame que é considerado como um exame. Por quê? Quando você examina e encontra um nódulo, aquele nódulo geralmente já está muito avançado. Então, nós vamos precisar de exames rotineiros, que seria a mamografia, a ultrassom anual. O exame, o autoexame, é importante a gente estar fazendo para conhecer o nosso corpo.
Se eu me conheço, se eu sei como é minha mama, qualquer alteração, eu vou estar mais atenta àquilo. Então, o autoexame, ele vem a complementar. Hoje, ele não é, porque antes usava muito o autoexame como um exame também da prevenção do câncer. Ele não é uma prevenção. Ele é o autocuidado que a mulher precisa de ter. A importância de, porque a gente fala se toque, a gente vê muito, né, agora nesse período, se toque, se ame, se cuide, né? Tudo que a gente precisa voltar para nós mesmas, né? Glenda, para e pensa para você ver. Você mesmo como mulher, nós mulheres, quando você chega na sua casa, do trabalho, que você vai para o banheiro tomar banho, o que você faz? Entra no banheiro, toma banho ali rápido, lavou o cabelo, passou ali debaixo do braço, na região íntima assim, passou a mão, pronto, já enxugou, passou o desodorante e pronto. Mulheres, somos nós, mulheres, aquela cultura. Nós preocupamos com muitas outras coisas, com muitas pessoas, com muitos afazeres, esquecemos de nós. Então, aquele momento do banho, é a hora de você passar a mão, conhecer a sua mama, a textura, a cor, se não tem nada diferente, é você tirar aquele tempo para você. Isso, maioria, se você, falando aqui, se você tá me falando aí, já tô pensando imaginando, em mim. Né? A gente não faz. Não faz. Você chega assim naquela correria, fica no automático. Exatamente. E o que a gente precisa de parar, ter um tempo para nós, porque é sagrado, gente. O nosso corpo, ele é uma máquina muito perfeita. E nós precisamos de conhecer, entender e não tem ninguém melhor para entender do que você. Se você encontrou alguma coisa diferente, você vai no médico, não, não, tá normal, não tá, não tinha isso aqui antes, se você conhece. Agora, se você não conhece seu próprio corpo, né, fica difícil. Não vai reparar o que vai acontecer de diferente no seu corpo, né? Isso. Doutora, a senhora falando sobre mamografia, necessidade de fazer uma vez ao ano e a partir de qual idade? O que acontece? A sociedade de mastologia preconiza que seja feito a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. O Ministério da Saúde, com outras associações, querem que seja feito só a partir de 50 anos. Aí tem um adendozinho. Isso para mulher que não tem histórico familiar de câncer de mama, uma mulher saudável. Agora, se uma mulher se eu tenho minha mãe que teve câncer antes de 50 anos, ou eu tive a minha irmã, ou eu tive a minha avó que teve câncer de mama mais jovem, isso já não entra nesse padrão. Então, eu vou começar a fazer o meu exame 10 anos antes do previsto, entendeu? O que acontece? Por que a mulher vai fazer a mamografia ali 40, 50 anos? Porque antes disso, a nossa mama é densa, concentrada, tem muito tecido. Com o passar da idade, nós vamos perdendo essas glândulas e vai ficando por tecido gorduroso. Aí vai ficar mais amolecido. A mamografia, quando feito muito jovem, ela tem dificuldade para ver alguma alteração. Então, por isso que opta por 40 anos. Mas você pode fazer a ultrassom na mama, né? Isso, a ultrassom é um complemento da mamografia. Vamos lá, vamos falar assim para nossos telespectadores, mulheres simples que não entendem muito bem de como funciona o exame. O exame de mamografia é como se fosse um raio-x. Ele vai fazer um raio-x da sua mama e as lesões de câncer, eles são radiopatas. Então, quando bate a radiografia aqui, vai ver pontinhos. Então, esses pontinhos, muitas das vezes, não são vistos na ultrassom. Na ultrassom, eu vou ver lesões mais arredondadas, lesões maiores, lesões densas, lesões que têm uma bolinha de água, um pouquinho de tecido. Então, a mamografia, ela é muito mais precisa do que a ultrassom. A ultrassom só vai complementar o meu exame. Muitas mulheres ficam assim, mas a mamografia dói. Eu prefiro que ela doa do que eu sentir uma dor de uma doença, né? Justo, mulheres. Como eu disse, que ela é uma radiografia
ela é muito mais precisa. Então, ela vai conseguir ver... Quando você faz um raio-x, você vai ver osso, né? Ver aquelas imagenzinhas. Na mamografia é a mesma coisa. Então, eu vou ver sinais muito pequenininhos. Esses sinais pequenos vão conseguir me ajudar no diagnóstico mais precoce. Eu vou descobrir se eu tenho algum problema muito mais rápido. Olha que bacana. Para você que está chegando aqui agora, nós estamos hoje com o programa Anápolis em Pauta, com a pauta do Outubro Rosa no combate ao câncer de mama, falando justamente sobre a importância da prevenção, recebendo aqui a ginecologista doutora Doris Day, dando todas essas informações e dicas para a gente ter uma melhor qualidade de vida, né? E a gente tentar se prevenir com relação a essa doença. E você pode mandar uma mensagem no 99904-9740, é o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na telinha para você, tá bom? Olha, doutora, quais as questões assim da prevenção? Além do autoexame, procurar o seu ginecologista anualmente, né? E fazer a mamografia. Tá bom, vamos lá. Então, nós temos de entender o que causa o câncer de mama, quais são as principais causas, para que a gente possa prevenir. Uma das principais prevenção é não engordar. A obesidade, ela é um fator de risco muito grande para a mulher. Fazer exercício físico, evitar bebida alcoólica, tabagismo também é um dos fatores de risco. Então, álcool, tabagismo, obesidade. Então, se eu faço exercício, procuro ter uma qualidade de vida, eu vou estar prevenindo. Uma coisa que é pouco falada também, Blenda, é a questão da parte emocional e o câncer. Tem estudos que mostram pra gente que quando uma pessoa tem traumas, sofre um impacto muito emocional muito grande, isso pode desencadear um câncer. Por exemplo, uma morte de um ente querido, um filho, porque a mulher vai desenvolver câncer depois dos 40, geralmente, 35, 40 anos que ela vai desenvolver. Então, se ela teve um trauma intenso, aquilo pode ser um gatilho para desencadear o câncer. Então, dormir bem, fazer exercício, tentar diminuir os níveis de estresse, traumas nós temos, tentar melhorar, sanar esses traumas, pedir a ajuda de um profissional, isso vai ajudar para que você não fique ali martirizando, sofrendo calada e fazer com que desencadeie essas doenças. Tudo é o emocional, né, doutora? Tudo. Olha que às vezes a gente vê a pessoa, por exemplo, tendo um câncer de mama quando perde alguém, ou não questão de morte, mas, por exemplo, às vezes de uma separação. Cada uma reage de uma forma. De uma intensidade. E aí acaba sendo refletida, pode ser num câncer. Fator, um câncer. É isso que a senhora tem visto no consultório, doutora? Tem casos bem interessantes que a gente vê que é isso. Quando é uma pessoa saudável e de repente desenvolveu um câncer e você vai investigar, conhecer aquela pessoa a fundo, você vai entender que ela tem um trauma, ela desencadeou. Essa semana mesmo teve uma paciente minha falando que a mãe dela teve câncer. E a mãe dela foi uma mulher tão sofrida, teve tantos problemas, tantas demandas durante toda a vida. E agora, que já mais na idade, já tem mais de 60, desenvolveu câncer. Então, isso é que ela armazenou aquele mal, aquilo ali ficou armazenado nela, não falava com ninguém, e a gente olha, acha que está tudo bem, né? E ela hoje está com câncer. Então, câncer tem a parte genética e tem a parte adquirida. Então a gente, por exemplo, a gente precisa observar também a questão de hereditário, né? Também isso, né, doutora? Também. Tem alguns tipos de câncer que eles são familiares. A gente tem alguns exemplos de atrizes famosas, né? Angelina Jolie, que tirou toda a mama. Então, o que acontece? São cânceres muito, muito agressivos. Então, ele é genético. Então, já tem o fator genético. Associa o fator ambiental
o fator hormonal, então a chance daquela pessoa desenvolver o câncer é muito grande. Então essas mulheres optam por fazer a mama completamente, aí tira os ovários para tentar driblar a questão do câncer de mama. E essa mulher que está nessa fase da menopausa e está no câncer de mama, como é que ela consegue? Porque aí ela não pode fazer reposição hormonal, né? Isso, é uma fase bem difícil. O que acontece? A menopausa já tem todos os seus transtornos. Ressecamento vaginal, perda de qualidade de vida, né? Que começa de pele, todos aqueles sintomas que nós já conhecemos. A mulher entrou teve um câncer de mama. O câncer de mama tem alguns tipos de tratamento. Tem o tratamento que pode ser só quimioterapia, que é medicamento na veia, que aquele, tipo uma vacina, vai ali, que tem afinidade pelas células cancerígenas, que vai destruir as células cancerígenas. Mas nem sempre ela destrói só as células cancerígenas, ela deixa algumas sequelas. Outras precisam de fazer radioterapia. A radioterapia causa muito mais trauma para essa mulher, ela é muito mais agressiva. Então, mulheres que passam por esse procedimento não podem fazer reposição hormonal, enquanto tiver com tratamento, é proibido. Depois do tratamento, vai conversar com seu mastologista, com seu oncologista especialista. Mas hoje, nós temos as tecnologias para ajudar essas mulheres. Por quê? Mulher que está na menopausa são mulheres jovens, mulheres que estão no seu alto na vida sexual, na vida familiar. E o câncer, o ressecamento vaginal machuca muito essas mulheres. Uma mulher, para ela ter o prazer, ela precisa de ter lubrificação. Ela não consegue ter uma relação prazerosa se ela não tiver lubrificação. E a menopausa com a quimioterapia diminui muito isso. Então, hoje nós temos os lasers para ajudar essas mulheres, temos a radiofrequência, que ajuda muito a melhorar essa qualidade de vida delas. Tanto para as mulheres que tiveram câncer de mama, quanto as mulheres que têm também câncer de vagina, câncer de ovário, que precisa ser submetida à quimioterapia, à radioterapia. E a mulher, quando ela acaba sendo acometida com câncer, né, o câncer de mama, que é o que a gente está falando aqui, ela pode entrar numa menopausa precoce, doutora? Sim, porque na maioria, a primeira coisa que quer é bloquear esses hormônios. Porque o hormônio, ele vai fazer com que as células repliquem. Nessa fase que ela está fazendo, replicar é multiplicar. Nessa fase que a mulher está passando pelo câncer, precisa diminuir qualquer tipo de replicação. Então, interfere sim na questão da menopausa. Geralmente, elas entram na menopausa bem precoce. Ou tem outros tipos de câncer que precisa usar medicação para bloquear todos os hormônios. Aí sim ela entra na menopausa mesmo, porque ela está usando medicamento para entrar na menopausa. Doutora, tem casos de mulheres mais jovens com câncer de mama? Sim. O que acontece? O câncer de mama geralmente vai acontecer na mulher depois dos 40. E é uma alta chance de cura. Só que nós temos alguns cânceres que acometem mulheres mais jovens. São bem menos, o índice bem menor, mas são bem mais agressivos. A sobrevida dessas mulheres são bem menores do que quando o câncer acomete essa mulher mais velha, depois dos 40. Quanto mais velha essa mulher tiver, mais de 40 anos, ela tiver o câncer de mama, geralmente mais chances de cura ela tem. Essas mulheres mais jovens, elas são muito acometidas. É bem agressivo. A quimioterapia é muito mais sofrida. São poucos os casos, graças a Deus, mas são bem mais agressivos. Existe por exemplo, às vezes as mulheres depois dos 60 acham que não tem a necessidade de continuar fazendo os seus exames, né? Eu ouvi até essa semana, não, meu marido já faleceu, meus filhos já estão grandes, né? Acha que porque não tem uma vida sexual, já não precisa continuar se cuidando. Tem nada a ver, né, doutora? Nada a ver. O que eu falo para as mulheres? Mama, você vai ter sempre a mama. No Ministério da Saúde fala que a gente vai fazer a mamografia entre 60 até 60 anos, outros falam até 74 anos, que é a fase de você estar investigando, fazendo rastreio.
A mamografia, o câncer de mama, ele vai acometer mais essas mulheres mais velhas, porque câncer são células que vão ficando envelhecidas, elas vão crescendo, crescendo, crescendo e não param de crescer, porque nossas células crescem, desenvolvem e morrem. As células do câncer, não, elas começam a crescer, crescer, crescer e vão invadir nos órgãos próximos. Então, quando nós estamos mais sujeitos a esse envelhecimento, é depois dos 40, é 50, 60, são a fase de maior risco. Então, é nessa fase que nós precisamos de ter os cuidados. Quanto à prevenção, está falando a prevenção de né? colo do útero, por exemplo. Eu falo para as minhas mulheres do consultório, você vai fazer xixi até o último dia da sua vida. Então, você vai precisar da sua vagina até o último dia da sua vida. Não é só para a vida sexual, é para o dia a dia. Você faz xixi todos os dias. Então, eu preciso de cuidar, eu preciso de hidratar, da qualidade de vida. Hoje, uma paciente, ela teve comigo já há alguns dias e hoje voltou no retorno. Geralmente, eu pergunto para a mulher, você tem ressecamento vaginal? Ela fala assim, não, tá tudo bem. E 15 dias atrás, quando ela esteve comigo, durante o exame, eu notei que estava muito ressecado. Passei um creme para ela, fazer o autocuidado ali. Hoje ela voltou, doutora, mas realmente que alívio. A gente costuma a sofrer e não notar que a gente está sofrendo, que a gente tá, assim, o dia a dia nos faz não olhar para nós, que aquilo ali parece que faz parte, que é comum. E não é, a gente precisa de cuidar. A gente vai se negligenciando, né, doutora? Justo. Então, assim, viver, hoje a nossa expectativa de vida é até 100 anos. Mas viver de qualquer jeito, nós temos de viver com qualidade. Então, o rastreio, a prevenção vai nos fazer encontrar o que a gente precisa de ajustar mais cedo, antes que vire alguma coisa mais séria, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida. Por isso que é bacana, né? A gente trazer informação, porque informação é vida, né? Prevenção, né? Olha, nós estamos aqui recebendo a doutora Doris Day, que é ginecologista, falando aqui conosco sobre o câncer de mama. Participe com a gente, manda aí seus comentários aí no nosso chat, interaja com a gente, vai ser bacana contar aí com a sua audiência qualificada. Doutora, não é só mulheres que têm câncer de mama não, né? Os homens também, né? Isso, gente, é isso. Homem também tem câncer de mama. É bem menos comum do que a mulher. É assim, uma porcentagem mínima, mas é bem agressivo também. O homem, ele pode apresentar câncer de mama e geralmente é genético, hereditário também, assim como na mulher. Porque o homem tem glândula mamária. A diferença é que nós vai desenvolver mais, nós mulheres vai desenvolver, que a gente vai amamentar, e o homem não, ele tem a glândula que ficou ali paralisada. Falando em amamentação, a mulher que não tem filho, não amamentou, ela tem maior probabilidade de ter câncer? Tem. As mulheres que amamentam têm menos chances de ter câncer. Não quer dizer que você amamentou, você não vai ter câncer de mama, mas é um fator protetor. Mulheres que amamentam, mulheres que ficam na menopausa por muito tempo, mais de 54 anos, é um fator de risco de câncer de mama também. Mulheres que têm qualidade de vida, igual eu já falei, a questão da obesidade, tabagismo, não fumar, não beber, ter uma noite de sono com mais qualidade, tudo isso favorece. Qualidade alimentar, comer alimentos mais saudáveis, que a gente costuma falar descascar mais, desembrulhar menos. Então, isso já te ajuda a prevenir também. Doutora, o anticoncepcional também é um vilão para a mulher? É um vilão. O anticoncepcional é um vilão. É difícil falar, né, do anticoncepcional porque muitas meninas começam a fazer uso de anticoncepcional muito cedo. Tipo, nem conhece seu corpo e já começa a fazer uso de anticoncepcional. Hoje, as pílulas anticoncepcionais mudaram muito esse conceito. Os anticoncepcionais que a gente fala combinado, que são mais de um tipo de hormônio, eles têm maior risco de câncer, maior prejuízo para a mulher,
mas ele é um vilão na vida da mulher. Tanto aumenta o risco de câncer, como a mulher que não tem uma lubrificação vaginal adequada, diminui libido, diminui a qualidade de vida, aumenta os riscos de tromboembolismo. Então, ele é um vilão na vida da mulher. Aí o aconselhado seria um DIU, doutora? O que acontece? A gente precisa de avaliar. Hoje, os anticoncepcionais têm mudado muito, diminuindo muito as doses. É assim, os anticoncepcionais mais modernos são geralmente com um único hormônio e eles são mais caros no mercado. Então, as mulheres muitas vezes preferem usar os mais antigos. Eu uso 20 anos, porque o preço é muito mais acessível. Tipo, de 10 com 50. É muito diferença de preço, né? Então, são pílulas mais estudadas. Hoje nós temos o DIU hormonal e o DIU não hormonal. O DIU não hormonal, ele divide em DIU de cobre, só cobre, e o DIU de cobre com prata. É assim, se você precisa de fazer uso de um método contraceptivo, se você tem alguma indicação, sim, os DIUs são mais indicados. Por quê? O anticoncepcional, você vai tomar ele vai passar pelo seu fígado e vai ser metabolizado ali. Ele vai competir com suas células sanguíneas. Então, você aumenta os seus riscos ali. Já o DIU hormonal, o que acontece? Ele é colocado dentro do seu útero. Então, a primeira passagem que a gente fala, primeira vez que tudo que você toma vai passar no fígado, ele não vai fazer essa primeira passagem, ele já vai ali ser absorvido para o sangue, então ele tem um menor impacto. Então, ele tem menor risco. Não é o melhor de todos, o ideal é não fazer uso, mas se precisa fazer uso, é muito melhor do que uma pílula anticoncepcional oral. Injetável, são uma grande vilã. Gente, imagina uma caixa de anticoncepcional, você fazer ela de uma vez na seu músculo por ano, ali. né? Tem 3 meses, né? De 3 em 3 meses, e tem a mensal. Mesmo assim, é como se você tomasse uma caixa de anticoncepcional. A pílula do dia seguinte, quanto mal que ela faz, mal-estar, desajusta todo o ciclo menstrual. Uma bomba, né? É uma bomba, então você está injetando uma bomba em você. Olha, como que a gente às vezes acaba se negligenciando mesmo, né? Isso, porque não é falado, as grandes indústrias, elas mostram como assim, previne você de gravidez, olha que bom, você vai ficar 1 mês sem precisar de tomar anticoncepcional, então mostra pra você só os pontos bons, não te mostra o prejuízo que isso tá causando em você, mulher. Aí quando você vai envelhecendo e aí vem Vai te pagando cobrar, preço. vem te cobrar tudo preço. isso, né, doutora? Isso. Olha, como é que a senhora lida junto com as suas pacientes lá com esse diagnóstico do câncer de mama? Não é fácil, é um diagnóstico difícil, assim, a gente acaba comovendo muito. E eu tenho recentemente uma história assim bem, eu tenho uma grande amiga que foi parceira assim da minha vida inteira. E eu que fiz o diagnóstico de câncer de mama nela. E foi muito difícil, porque é uma mulher jovem da minha idade, um pouco mais velha, acho que 2 anos mais velha que eu, com uma energia, uma vontade de viver incrível, e que nesse meio de caminho, que quando ela tá ali, filhos criados, querendo a tranquilidade da vida da mulher moderna, aí vem a surpresa do câncer. Então foi muito difícil fazer o diagnóstico, ter de falar para ela a questão do câncer e acompanhar ela em todo esse percurso. Mas, gente, é assim, ó, uma coisa que faz toda a diferença, Blenda, é o emocional. O que eu vejo? A história que eu tenho, assim, para falar para as mulheres. Quando fala de câncer, muitas pessoas não gostam nem de falar a palavra câncer. Parece que chama, né? Câncer, acho que eles falam assim, aquela doença. Isso. Então, o que eu vejo, o que eu tiro, assim, porque às vezes você dá o diagnóstico, como eu sou só ginecologista, eu vou ficar acompanhando de longe, quem vai acompanhar é o especialista ali. Então, eu tenho, assim, vejo de vez em quando. Quando é uma pessoa que está muito próximo, você acompanha todas as etapas. Então, você vê que é muito doído, porque o primeiro impacto é de negação, é de não querer aceitar aquela doença, mas assim, eu preciso de aceitar. É isso que me foi imposto. E essa minha amiga, ela foi muito forte, e isso fez toda a diferença no tratamento dela. Ela ia para quimioterapia sozinha. Ela tem uma filha.
Eu vou fazer uma adenda aqui que eu nem queria falar, mas deixa eu contar aqui para vocês. Contextualiza para nós. Contextualizar para vocês. Ela recebeu o diagnóstico e ela tinha ela tem 2 filhos, um casal de filhos. Ela recebeu o diagnóstico em novembro, isso, e a gente começou a fazer, porque quando você recebe o diagnóstico, você precisa de saber qual é o seu câncer, onde ele está, se ele está só, porque, gente, câncer é como uma raiz de árvore, ele vai invadindo. Quando ele vem para a corrente sanguínea, ele toma conta do corpo. Então, eu preciso de entender onde está esse câncer. Ele está só aqui na minha mama? Qual o tamanho dele? Ele já cometeu outros órgãos? Então, preciso fazer todo esse estudo. Então, a ansiedade que a mulher, quando descobre, ela acha assim, pronto, eu vou descobrir, vou lá, se for cirúrgico, vou fazer uma cirurgia, vou começar a minha quimioterapia essa semana, né? E já começa tudo aquilo. E não é bem assim. Então, tem toda aquela burocracia de fazer os exames, e aguardar um exame para fazer outro. Então, leva um tempinho. Essa minha amiga, nessa fase, ela tinha um filho, um casal de filhos, e ela tinha combinado com o filho dela, que ele seria o parceiro dela de acompanhá-la na quimioterapia. Tudo acertado, tudo certo. Mas a vida da gente nem sempre acontece como a gente prevê, como a gente planeja. Nesse decorrer, esse filho dela perdeu esse filho. Então, ela tinha 2 problemas na vida dela. Ela tinha de lidar com um câncer, e ela tinha a perda do filho dela. A gente tinha agendado a primeira sessão dela para ir na médica, que era uma amiga minha, que a gente estava ajudando, né, ali, para começar, assim, demarcar para ela já começar o tratamento. A secretária ligou para ela numa segunda-feira. A resposta dela para a secretária foi a seguinte: hoje eu não posso ir no humor. Hoje eu não posso ir porque eu estou enterrando meu filho. Mas você reagenda a minha consulta que eu estou aí na próxima vaga que você tiver. Gente, era desse jeito. Era desse jeito. Um dia eu liguei para ela e ela não pôde me atender. Aí de repente ela me manda uma mensagem assim: ah, você me ligou? Você tá precisando de alguma coisa? Aí eu respondi para ela: não, minha amiga, era só para saber como você está. Ela: não, eu tô saindo aqui da quimioterapia, numa gargalhada, como se ela tivesse saindo do shopping fazendo compras. Otimista. Um otimismo. Então, assim, o que eu vejo fazendo a leitura de tudo isso, Blenda, é que você não deve deixar uma doença, alguma coisa te derrubar tão fácil. Você precisa de ser mais forte que isso. Não é uma doença, um câncer que você descobriu que acabou a sua vida. Hoje, ela fez todo o tratamento dela, ela fez quimioterapia, ela fez radioterapia. Hoje tem tecnologias que você coloca, é um capacete, que você coloca na cabeça para proteger o seu cabelo, para ele não cair. Você faz quimioterapia com cabelo, certo? Então isso aumenta, porque para a mulher o cabelo é muito importante. Sim, eu vejo total, a autoestima, né, dela. Então, assim, ela não perdeu o cabelo, então isso aumentou muito a autoestima dela. E isso, levar as coisas da melhor forma possível, ajuda com que as coisas ficam mais brandas, ficam mais leves. Você entender que você está passando por esse momento, mas não quer dizer que você vai estar nesse momento o tempo todo. É uma passagem. E como nas nossas vidas nós já tivemos tantos, né, desafios e que a gente consegue vencer, esse é mais um. Então, quando a gente faz um diagnóstico precoce, a chance de passar por isso, ser só numa passagem, é muito maior do que eu esperar. Ah, eu tenho medo. Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, estou com medo de fazer um exame e dar uma coisa ruim. A gente ouve muito isso. Não vou no médico porque ele vai achar. Justo. Pelo contrário, uma ignorância, né, doutora? Quando você faz isso, o que acontece? A sua vida, você está ganhando mais dias de vida, você está diagnosticando mais precoce. E são duas coisas. Se for uma doença, você diagnosticou mais precoce. E se não for, você não está adoecendo a sua mente. Olha que beleza, que adoecer, né? a mente pode fazer com que você tenha outras doenças, não é isso? Então, é importante. São coisas assim que a gente precisa. Pessoas vêm para nos dar aprendizado. E esses aprendizados a gente deve levar. Uma mulher que tem um diagnóstico de câncer, imagine ela começar a chorar, ficar deprimida. Não, eu já teria morrido. Já tinha morrido, né? E hoje, gente, ela veio no meu aniversário agora. Meu aniversário foi o mês passado. Que energia! As pessoas ficam surpresas de ver a energia que aquela mulher tem. Então, mulheres,
não é investiguem, se identificou alguma coisa, não entre em desespero. Ouçam pessoas que possam te trazer palavras de esperança, de renovação. Não deixa o primeiro não, né, te abalar, levar isso pro emocional, porque só te prejudica. Realmente é um baque, né? Receber um Com diagnóstico. certeza. Mas não é uma sentença de morte, né, doutora? Nunca foi uma sentença de morte. O câncer de mama, ela tem uma alta chance de sobrevivência, muito, muito grande. Basta fazer a prevenção. Então, isso, quanto mais precoce você descobrir a sua doença, melhor, mais você consegue ter resultado. Vamos falar uma coisa, quais são os tipos, assim, como que a mulher pode identificar? Sim. Vamos falar? Geralmente, às vezes, a gente acha que é só o caroço. É isso que eu ia até te ver com a senhora. Não é. O que acontece, Blenda? Tá, os tipos de câncer de mama são vários os tipos. Tem uns que são benignos, que nem são câncer, que falam que são câncer, mas nem são câncer. E tem os outros. Tá, o câncer de mama pode acontecer em toda parte da sua mama. Mamilo, se sair secreção, tipo de água, a gente fala água de rocha, ou uma secreção tipo sanguinolenta, epa, acende a lanterninha, eu preciso de investigar isso. Começou a ter coceira na mama, tá coçando, eu preciso de investigar. Não é normal uma mama ficar coçando. E geralmente vai ficar só numa mama. Esse diagnóstico, essas alterações, a gente espera, se ainda está menstruando, passar o ciclo menstrual. Porque quando a gente fica menstruada, a mama fica inchadinha, fica meio dolorosa. Tá dolorosa. Passou o ciclo menstrual, ainda tá assim, eu preciso de investigar. Carocinhos, para quando a gente conseguir encontrar um caroço que é câncer mesmo, ele já está bem avançado. Geralmente, meninas jovens, elas têm que chama de lipoma, fibroadenoma, que são gordurinha, tecido mamário mesmo. Aí eles são bem redondinhos, bem tranquilos de conduzir, é só acompanhar. Mas eu preciso fazer o exame, identificar, mapear para ver se é só isso mesmo. Outro, vermelhidão. Começou uma vermelhidão na minha mama do nada. Eu preciso de investigar. O que é isso? É uma mastite ou é alguma doença mesmo? Eu preciso de estar atento, eu preciso de procurar ajuda. Secreção, coceira, o mamilo começar a ter fissurinha, machucar, rachadinho, eu preciso de investigar. Tem um que parece como se fosse esses furinhos assim, que a gente fala de casca de laranja. É como se você olhar o poro onde tem o pelinho, ele fica certinho, simétrico. Quando tem alteração do câncer, ele fica mais visível, fica aqueles pontos mais profundos. É um alerta também para câncer de mama, que a gente chama pele em casca de laranja. É como se pegasse aquela laranja mais grossa, olha, nela é igualzinho. Então, isso também é um fator que a gente precisa de olhar. Outra coisa que a gente precisa estar atenta. A celulite não tem aquelas partes que fica assim afundadinho? Na mama também. Se você tiver uma alteração afundada, abaulada, que parece uma celulite, aquilo precisa de ser investigado. Porque o câncer começou ali, ele pode estar começando a retrair a mama. Preciso de procurar um profissional para que investigue melhor. Olha, doutor, isso a gente pensando, a senhora falando aí, pensando quem tem a condição de poder procurar um médico, né, uma médica para ter essa orientação. A senhora falando aí e eu pensando no pessoal na rede pública, né, a dificuldade que é para ter atendimento, né, doutora? Blenda, o que acontece hoje na rede pública? É difícil, mas a gente vê que tem muitos centros de especialidades. Quando você tem alguma questão assim, vai nos postinhos de saúde próximo, o ideal é fazer isso, vai no postinho de saúde próximo. Primeiro, você tem de conhecer sua mama, seu corpo, para falar, doutor, tá diferente, não tá igual eu costuma ser. Então, você vai alertar ele vai fazer um encaminhamento para o especialista. Ou ele mesmo já pede o exame para que você já adiante. Hoje, Blenda, tá lento, mas a gente vê que tá andando, que tem exames, alguns exames
pacientes que fazem pela rede pública, não está tão demorado assim, certo? A Anápolis a gente tem conseguido ter um resultado razoável, esperado. Entendi. E hoje a gente também tem as clínicas populares. As clínicas populares têm um preço muito facilitado, né? acessível. O que nós temos de levar em consideração? Gente, é a nossa vida. Quanto mais rápido eu vou fazer isso, às vezes a gente faz uma unha, uns cílios, alguma coisa. Prioriza naquele momento para fazer, cuidar, priorizar a sua vida, a sua qualidade de vida. Então, nesses sinais, você tem de priorizar, pede ajuda para uma pessoa próxima. Então, assim, mobilize, não pare. A gente encontra, sempre tem uma pessoa para te ajudar a estender a mão. A gente não pode acomodar e falar, né, doutora? Desespera e fala assim, eu não tenho ninguém. Não, vamos atrás, vamos tentar encontrar alguma coisa. A gente consegue sim. Doutora, tem mais algum fator que a gente precisa levar em consideração, que a gente precisa prestar atenção, que a gente não tocou aqui do programa? No câncer de mama, Brenda, que eu me lembre, acredito que tenha falado tudo, certo? Então é isso. Se todo... tem sim. O que acontece muito é assim, a gente faz os exames de ultrassom ou mamografia. Eles são classificados. Essa classificação, ela é para servir aqui em Anápolis, em Goiânia, no Brasil inteiro e no mundo. Então, ele é chamado de BIRADS. Então, ele é classificado BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3, BIRADS 4. Tem uma classificação que chama-se BIRADS 3, que eu quero que vocês prestem muita atenção nele. Ele é assim, olha, eu vi o seu exame, a sua mama tá bonitinha, não tem assim, tem um carocinho, tem alguma coisa aqui, não tá sugestiva de ser câncer, tá com cara de ser benigno, mas eu preciso de olhar daqui 6 meses para ver se continua da mesma forma. Seria mais ou menos assim a tradução do BIRADS 3. Então, você precisa de repetir esse exame daqui 6 meses, você vai e repete esses exames. Muitas mulheres, o que acontece? Daqui 6 meses não, tá do mesmo jeito, vamos repetir. Porque esse exame, ele precisa ser feito várias vezes. Eu não sou mastologista, eu não sei quantas vezes certo que mas tem uma quantidade, tem uma avaliação que você precisa de fazer repetindo ali, até chegar a um ponto que não, agora nós vamos fazer só uma vez por ano. Mulheres, atentem a isso. Se for daqui 6 meses, volta daqui 6 meses e faz o exame. Na segunda vez, 6 meses, eu vou voltar, 6 meses vou repetir o exame. Ontem eu estava numa palestra e justamente um testemunho de uma mulher disse, ela fez o exame, tinha um BIRADS 3 normal. Ela, não, tá normal, não tô sentindo nada. Quando ela não ficou mais de anos sem fazer, quando vai, aí já é câncer, entendeu? Então, isso nós precisamos de ficar atenta. Respeitar, né? Respeitar. Não é nada agora, mas será que se tem alguma coisa ali, não era para ter nada. Se tem alguma coisa, eu tenho de fazer o rastreio, eu tenho de seguir aquela ordem. Acho que é isso que a gente precisa estar sempre atenta. Fica mais esse alerta, né, doutora? E isso serve para todos os tipos de ultrassom. Ultrassom de tireoide, ultrassom de mama, ultrassom de tireoide e de mama, que dá esses TIRADS e BIRADS. Eu gosto de dizer o seguinte, às vezes você só se lembra do outubro, né, para fazer mamografia, mas se presenteie no mês do seu aniversário. Faça um check-up. Justo. Porque assim, o ano passa correndo. Quando você vê, você acha que é 5 meses. Outro dia, uma demanda lá na clínica, eu não tenho 5 meses, que eu fui ver, já tinha 1 ano. O que acontece? Uma data que você lembre, que seja importante, que te marca. Aniversário. Então, é o mês do meu aniversário, é o mês que eu vou cuidar de mim, vou me presentear, que é uma investigação, vou procurar o meu bem-estar, eu vou fazer uma prevenção. Prevenção é você não ter doença, você prevenir não ficar doente, né? Depois que você está doente é tratamento, então ninguém quer ficar doente, então fazer esses exames, se cuidar, a chance de você ter uma vida longa é muito maior. E é tão interessante que quando às vezes, por exemplo, essa semana eu estava no médico e me mandaram mensagem falando, olha, eu não posso te atender,
porque eu tô no médico. Tá tudo bem? Falei, tá tudo bem, é só uma prevenção. Prevenção. É porque a gente não tá acostumado com a prevenção, não está né, doutora? acostumado, isso. Gente, porque assim, é pra tudo. Eu vejo muito, Blinda, muito casos assim, ó. Nossa, o ano passado eu fiz meu exame, eu não tinha diabetes, agora nesse ano eu estou com diabetes. Você não preveniu direito, porque nós temos um exame que ele antecipa você no mínimo uns 3 anos. Se você já tem alteração nele, ele começa a alterar para depois se tornar diabético. E para isso são outras doenças também. Várias doenças, várias alterações no nosso corpo. É assim, o corpo dá sinal. Nós que não prestamos atenção para esses sinais que o nosso corpo dá. É verdade. A prevenção ainda é o melhor remédio. Melhor remédio. Países desenvolvidos fazem muita prevenção. Nós temos o hábito de fazer tratamento, né? Então, a gente tem de prevenir. Se eu, por exemplo, um exemplo básico para você, eu preciso de ter reserva de ferro. Por quê? Eu não sei se eu vou atravessar a rua, eu vou ser atropelada, eu vou precisar de fazer uma cirurgia. Eu não sei se eu vou precisar de uma emergência, precisar de alguma coisa. Então, eu tenho de ter reserva. Se eu não tenho reserva, eu estou ali no meu limite, né? A hora que eu precisar, eu não vou conseguir ter uma cicatrização, eu vou ficar... Tudo em mim vai ser pior do que se eu tiver uma reserva. Assim é o nosso carro. A gente não vai andar na gasolina na reserva. Vai que se não encontra, tem uma emergência, você não encontra um poço, você precisa de ter reserva. O nosso corpo, várias coisas a gente precisa de ter reserva. Para nesses momentos a gente conseguir ter um bom resultado. Exatamente. Doutora, eu quero te agradecer. O papo está muito Imagina. bom, mas infelizmente, né, nosso Acabou. tempo chegou ao fim. Tirou várias dúvidas, foi Ai, muito que bom. esclarecedor. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Eu que viu? agradeço. Estou às ordens sempre que precisar. Lembrando, pessoal, que o programa vai continuar aqui no YouTube, mas também vai seguir nas nossas redes sociais. Segue lá, @Anápolis em Pauta, e vamos aproveitar os melhores momentos aqui do nosso programa de hoje. E vamos fazer vários recortes importantes, porque afinal de contas, informação é algo assim poderosíssimo. Tá bom? Desde já agradeço a sua audiência qualificada e conto com ela numa próxima edição. Se cuide, se toque, se ame. Até lá.